Muito bem, pessoal. Meu nome é Yuri Franco Tronco, estamos aqui de volta no canal Papo de Legista e hoje para trazer um tema de muita importância para a gente, né, relativo à regulamentação da nossa área da medicina legal. Isso é importante para nós na perícia, para os operadores do direito. Né? O Conselho Federal de Medicina ele publicou uma nova resolução, né, a número 2430, de 21 de maio agora de 2025. Ela dispõe sobre o ato médico pericial, a produção da prova técnica, estabelece critérios de segurança, atualiza o uso de tecnologia de comunicação, né? Ela revoga as resoluções anteriores, 1497 de 98 e 2325 de 22. E aqui nesse vídeo a gente vai ver os pontos principais, né? O que a gente tem de novo, o que a gente não tem de novo. Tem muita coisa que não é nenhuma novidade, mas é interessante. Para começar, a resolução afirma e detalha o que é perícia, né? O artigo 2º diz que é todo e qualquer ato propedêutico com formulação de diagnósticos, utilizando conhecimentos médicos, feito por médico e com a finalidade de contribuir com as autoridades na formação de juízo. O artigo 5º complementa que o objetivo é avaliar tecnicamente uma condição de saúde, suas consequências, as condutas e circunstâncias que estão relacionadas a fim de esclarecer fatos e subsidiar decisões em diversos âmbitos, né? Seja judicial, administrativo, previdenciário, entre outros. Um ponto crucial destacado no artigo 5º, parágrafo 1º, é que a finalidade da perícia não é terapêutica, mas sim avaliativa e elucidativa. Óbvio, né? O perito deve atuar com imparcialidade e isenção. A resolução ela também bate na tecla, né, que já era previsto na Lei 12.842 de 2013, que a emissão de documentos médicos relacionados são atividades privativas do médico. O ato pericial, né, conforme o artigo 4º, integra etapas como anamnese, exame físico, avaliação de exames complementares, elaboração de um laudo pericial que é conclusivo e fundamental. O médico perito ele deve ter a sua autonomia técnica, ética, científica assegurada como artigo 6º. Isso é de praxe. Agora, o que nós temos de deveres e conceitos, né? Falando sobre o médico perito, o artigo 9º, ele elenca atribuições e deveres. Entre eles, destacamos aqui avaliar todos os documentos médicos, examinar clinicamente o periciado, solicitar documentos que julgar necessários e, claro, o estabelecimento de nexo causal e dano, claro, em situações que isso é previsto. Importante também a autonomia do perito para determinar o método de avaliação, pode ser pessoal, pode ser análise de documentos ou análise ambiental, desde que tenha uma fundamentação na escolha do laudo. A resolução traz também no artigo 7º algumas definições são importantes, como parecer técnico, laudo médico pericial, perito médico oficial, perito médico nomeado, assistente técnico médico. É bom ter esses conceitos bem claros, a resolução ela é bem didática nisso. No que tange ao registro profissional, o artigo 11 prevê a possibilidade de visto provisório para peritos nomeados a atuarem em outros estados. Para os peritos cadastrados em tribunais devem ter o registro no CRM de jurisdição. Os peritos médicos federais, aqueles do INSS, têm dispensa dessa obrigatoriedade por força de lei. O laudo pericial, né, por sua vez, é aquele documento final do ato pericial, do ato médico legal, também recebe atenção nessa resolução. O artigo 8º estabelece que ele deve seguir um roteiro básico expondo metodologia, objeto da perícia, análise técnica e científica, resposta aos quesitos. E um ponto fundamental no parágrafo 2º do artigo 8º, os documentos médicos derivados da perícia devem refletir a verdade apurada, com todas as afirmações e conclusões tendo correlação direta e lógica com os achados. Relativo à telemedicina na perícia, né, que é um grande destaque e uma novidade, que gera discussão, obviamente. Esse é um capítulo que era aguardado, né, porque o uso da telemedicina na perícia médica é tratado a partir do artigo 18. A regra geral é que o seu uso deve ser de caráter específico, né, e quando que ela é permitida? Em caso de morte do periciado, que já está atestada e documentada, e em perícia indireta, mas com restrições que são importantes, né? Não pode envolver a constatação de dano pessoal, que não está documentada, quantificação de dano, avaliação de capacidade ou análise de invalidez que exijam um exame presencial, né? Para juntas médicas periciais, desde que pelo menos um médico esteja presencialmente periciando, pode ser realizado. Interconsultas especializadas para fins que sejam elucidativos. Na avaliação de documentos médicos complementares também é permitido. E para teleacompanhamento pericial por um assistente técnico.
O artigo 19 ele menciona que perícias do INSS poderão usar a telemedicina conforme o regulamento próprio, que segue a Lei 14.724 de 2023. O artigo 21 estabelece requisitos rigorosos para a perícia por telemedicina, a liberdade de escolha da modalidade do perito e periciando, possibilidade de mudança para presencial, garantia da ausência de interferência de terceiros, um software que seja certificado, ambiente adequado com câmeras e segurança de dados. Atenção ao artigo 23 também, exames médicos legais de natureza criminal, avaliação para dano funcional e nexo causal, incluindo as de médico do trabalho, devem ser presenciais. Os laudos de teleperícia também têm exigências que são específicas de informação, como a identificação clara dos participantes, esclarecimento sobre possíveis limitações técnicas, né, da modalidade, exposição de motivos da resolução, deixa claro que o objetivo é incorporar esses avanços tecnológicos e responder demandas e legislações buscando uma perícia mais moderna, eficiente, justa, mas sem abrir mão de segurança da qualidade da prova. O que a gente precisa entender dessa resolução nova é que, de uma forma geral, ela é um marco importante, sim, ela tenta equilibrar a necessidade de modernização e agilidade do ato pericial, que a telemedicina pode sim trazer, mas com a indispensabilidade do exame físico e de uma avaliação presencial em muitos cenários, né? Como bem lembrado na exposição de motivos, ao dizer que o corpo humano é o local no qual se exploram e se buscam as evidências, e que a prova pericial, que utiliza recursos tecnológicos que não permitem toda a exploração médica necessária, nem sempre é fidedigna. É importante reafirmar a autonomia nossa como médico perito na condução do trabalho, o que é óbvio fundamental. O CFM busca com essa norma dar uma segurança jurídica e técnica aos peritos e consequentemente à sociedade, garantindo que a verdade dos fatos seja de fato buscada. Acredito que a discussão sobre os limites e possibilidades da telemedicina na perícia está longe de acabar, né? Essa resolução traz um norteamento, mas gera muitas discussões. A gente precisa sim refletir melhor frente a isso, refletir em que situações ela é realmente aplicável ou não, e isso demanda estudos, isso demanda um melhor aprofundamento, uma melhor discussão inclusive com o judiciário, porque é fundamental que a gente discuta aqui que resoluções e normas dos conselhos, seja de que profissão for, são normas que são abaixo da Constituição, são infralegais, então precisam conversar com leis, né? Não adianta a resolução do CFM ser bem pontuada, né, nesse caso, mas não conversar com leis que venham lá de cima, com o legislativo. Esse é um grande problema que a gente vê na medicina legal, né? Algumas situações em que não tem uma conversa, não tem certos até conflitos, né, de informações dentro de um artigo de uma resolução frente a uma lei, ou até um artigo constitucional, né, um artigo de código penal, código civil, enfim, que seja. Então, a gente precisa ter em mente essa diferenciação, essa necessidade. Mas já é um avanço, é uma resolução muito interessante, muito útil, traz algumas definições bacanas que ajudam a gente a embasar nossos laudos, a entender nosso papel, e é fundamental, claro, é papel do CFM fazer esse tipo de norma, e a gente deve estar atento e seguir e destrinchar. Eu trouxe para vocês aqui uns aspectos que são gerais, né? Algumas coisas que são que eu julguei interessantes da gente discutir. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, o link, né, com a norma na íntegra para vocês acompanharem. E com certeza eu venho aqui trazer para vocês mais pormenores dessa resolução mais nova. Inclusive eu peço para você que comente aqui se você quer que eu faça isso, que a gente aprofunde a discussão. Comenta aqui no vídeo o que você achou dessa nova resolução, se tem alguma coisa que você julga que tem que melhorar, que não tem, que é bem pontuado ou não. Enfim, me deixa saber o que você achou dessa resolução. E não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Papo de Legista para a gente aprofundar nosso conhecimento na medicina legal, tá certo? Espero que tenha sido útil e nos vemos na próxima, pessoal.